Números capítulo 12. Versículo de 1 a 16. A série A Misericórdia acordou primeiro. Hoje nós vamos falar sobre a cura para o conflito. A cura para o conflito. Números 12, de 1 a 16, diz assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés. Miriam e Arão eram irmãos de Moisés, né? Porque ele havia se casado com uma mulher cuxita ou cucita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Foi o questionamento deles. Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Fala assim comigo. E o Senhor ouviu isso. Fala bem mais forte. Vamos participar. Diga assim. O Senhor ouviu isso. Ele ouve, hein? Ele percebe. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. O Senhor chamou os três na chincha, ó. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e a Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para ela, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Ou seja, humilhação. Que fique isolada fora do acampamento durante 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Texto forte, né? O início de conflito. Arão e Joquebede, pais de Moisés, de Arão e de Miriam, tinham filhos que deixam qualquer casal orgulhoso. Eles se tornaram pessoas de muita projeção no reino de Deus. Todos três. Moisés era um líder dinâmico. Era um legislador incomparável. Arão foi o primeiro sumo sacerdote da história de Israel. E Miriam se tornou uma grande profetisa. Por isso o questionamento dela. Então aí você vê que era uma família onde qualquer casal aqui ia se encher de orgulho de ter filhos como esse. É ou não é verdade, irmãos? Gente de liderança, gente que foi fundamental no reino. Até aqui tudo bem? Mesmo assim, eles tiveram
seus desentendimentos, que de tão sérios quase terminaram em desastre. Nenhuma família, por mais que existia amor, está livre de discórdia. Nenhuma. Não está livre de tensões. Nenhuma família está livre de conflito. Nenhuma. Você está entendendo? Nem a sua, nem a minha. Nenhuma família, por mais que exista amor, está livre desse mal. Nenhuma igreja, por mais espiritual que seja, está isenta de desentendimento e desacordos. Nenhuma igreja. Por mais que busque em oração, infelizmente, ela não está livre de desentendimentos e desacordos. Na verdade, a gente aprende uma coisa com a vida, que os conflitos, eles são inerentes à existência humana. Quem é que existe aqui? Quem é que existe? Você existe? Ah, só eu que existo? Você existe? Se você pensa, logo existe. Se você existe, é porque você tem conflito, e vai ter conflito, vai ter gente querendo o teu mal, você não sabe nem porquê, vai ter situações ao qual você vai tomar decisão, a pessoa vai contrária, vai ter conflito na tua vida. Não tem jeito. Onde encontramos dois indivíduos, encontramos também problemas de relacionamento. Se você encontrar duas pessoas, pode ter certeza, você vai encontrar problemas de relacionamento ali um dia. Em algum momento da sua trajetória, ou uma ou da outra, por mais que tenha paixão, por mais que tenha amor, né? Já viu casal no início do namoro? Ah, diga você. Ah, não, diga você. Não, você. Ah, é um anjo, é um amor, ele também. Não tem nada de problema, não tem nada de mal. Não há conflito algum, ou coisa boa, né? Só que nada como o tempo, gente. O tempo passa. O tempo voa. E a poupança Bamerindos não continua, porque a Bamerindos nem existe mais. Então, para tu ver como tudo acaba, né? E aí você vê, as pessoas são diferentes em si. E por isso é absolutamente normal que tenham as suas diferenças. Elas são diferentes em si, nós somos diferentes um do outro. Eu lembro que quando eu me casei, eu falei para minha mãe ia dar sempre uma assistência lá em casa, aquela coisa toda. E tem uma coisa na louça que eu sempre detestei na minha infância, que minha mãe fazia. Sempre detestei. É pegar o Bombril, depois de usar, e botar no copo com água. Gente, pra que isso? Diz pra mim, pra quê? Isso acaba. Pra mim, Bombril é descartável, joga fora. Compra-se outro, dá um jeito. Mas ela tem essa mania. Aí ela lá em casa foi fazer isso. Eu falei, mãe, deixa eu falar uma coisinha aqui no particular. Aqui em casa existe uma política de procedimento na cozinha. O Bombril usou, aquilo ali tem bactéria, aquilo ali fica sujo. Usou, tá útil, foi útil, joga-se fora, acabou. Mas vira e mexe, ela esquecendo, porque é a mania dela. Então cada um, olha o conflito aí. Ah, mas você não quer mais que eu ajude quando eu estava lá em casa, né? Olha o conflito armado. Mas é um jeito, é uma forma de enxergar. Para mim, um Bombril tem que ser jogado fora depois de utilizado. Para ela, não, tem que guardar num copinho com água, com detergente, com alguma coisa que vai ser útil. E de repente, cada um aqui tem uma visão a respeito do Bombril, olha só. Né? Cada um aqui vai ter a sua própria visão a respeito do Bombril. Então, onde tem duas pessoas ali, vai ter conflito. E quanto mais íntimo e franco for o relacionamento, maiores serão as possibilidades de divergência. Está escoando? Me dá um toque aí se tiver complicado. Tá? Parou a chuva? Não? Tá descendo?
Beleza. Vamos me alertando, gente. Infelizmente, mas nós vamos ficar focados aqui, tá? Eu vou continuar focado. Se ele falar lá, não dá, a gente para a hora. Em nome de Jesus, a gente continua, porque eu sei como é que é isso aqui. E um dia isso vai acabar, em nome de Jesus. A gente vai conseguir alguma forma resolver esse problema. Voltando aqui. E quanto mais íntimo e franco for o relacionamento, maiores serão as possibilidades de divergência. Sabia disso? Quanto mais íntimo e mais franco e aberto é o relacionamento, maior é a possibilidade de divergência. Tem uma frase que eu brinco, que eu falo muito, é que intimidade demais gera duas coisas: ou filho ou falta de respeito. É ou não é verdade? Quando é muito íntimo, as divergências aparecem muito fortes. Da mesma forma, as guerras que surgem em quilômetros de distância entre países. Ou seja, o conflito faz parte da vida. E devemos aprender isso desde cedo, desde criança. Quando fala que ensina a criança no caminho que se deve andar, é explicar para ela também como é a vida, que a vida é feita de conflito. Nem tudo, a nossa postura tem que ser para apaziguar, mas nem toda a nossa postura vai conseguir que a paz reine. Vocês estão entendendo até aqui? A maturidade de uma pessoa está exatamente ligada à capacidade. A gente não coloca liderança naquilo, fica sem liderança por enquanto. Mas a maturidade, ela precisa ser de pessoas que têm a capacidade de lidar com conflitos. Porque a vida é cheia de conflitos. E a gente está falando de um texto de liderança. Um texto onde Moisés está diante de um conflito de líderes que estavam sendo liderados por eles e eram membros da mesma família. Olha só que complicado. Isso é muito forte. Então a maturidade de uma pessoa está exatamente ligada à capacidade de superar os conflitos da vida. Uma aptidão em superar conflitos e divergências. Eu não penso igual, tudo bem, amém. Bom, amém. Pastor, eu penso isso a teu respeito. Tudo bem. Posso dizer. O que eu posso fazer? É preciso aprender a arte da confrontação. Primeira coisa que eu vi nesse texto, que existe o surgimento do conflito. O que é o surgimento do conflito? Arão e Miriam foram repreender o irmão Moisés. Por quê? O motivo era um suposto envolvimento conjugal com uma mulher chamada, uma mulher cosita. O que é uma mulher cosita? É africana. Uma mulher de uma outra tribo, uma mulher negra. E aí o que acontece? Não sabemos quem era. Alguns dizem que era Zípora. E outros dizem que era alguém que ele conheceu no deserto. Seja como for, na época, a legislação, mesmo a legislação do povo de Deus, não tinha problema que Moisés procedesse assim. Então o foco não era esse. Porque então isso foi incômodo em Arão e Miriam. Por quê? Será que isso seria fato de ser uma mulher africana? Será que era racismo? Será que era alguma coisa que estava incomodando em relação a ter uma outra mulher? O que estava incomodando na verdade? Nós vemos pelo texto que na verdade não era nada disso. Na verdade era tudo um pretexto para brigar. Apenas uma cortina de fumaça. O que estava realmente em jogo era o prestígio da autoridade e da liderança. O que estava em jogo, o que acontecia ali, era uma luta pelo poder, como a gente vê no versículo 2. Era uma luta que havia de poder. A pergunta que eles fazem, será que é só através dele? Por que só ele que tem essa autoridade? Será que Deus também não fala através de nós? Porque o questionamento não foi sobre a mulher, não foi sobre casamento, não foi sobre teologia, não foi sobre nada. O questionamento foi sobre a liderança, sobre quem Deus fala e através de quem fala.
Por quanto tempo os irmãos alimentaram aquele ciúme? Um ciúme ali por causa da liderança, porque alguém está dando certo, porque alguém está na frente, porque a coisa está acontecendo para aquele alguém. E aí um ciúme já é motivo para alimentar uma briga. O ciúme já é um motivo para alimentar um conflito. Tempo suficiente para que o desgosto crescesse e envenenasse o coração daquela pessoa. Miriam foi envenenada, Arão foi envenenado, por causa do ciúme e o desgosto, por ver o seu irmão se dando bem e eles não. Alimentar ciúme ou uma visão ruim, isso traz lepra, traz derrota na tua vida, meu irmão. Aí vem a postura diante do conflito. A postura de Moisés foi fantástica. Moisés com certeza ficou triste. Acho que ficou. Talvez tenha ficado até irado. E aí vem o texto que nós lembramos. Irai-vos, mas não. A gente peca porque na hora da ira a gente faz coisa que não era para fazer. A gente fala o que não era para falar. A gente age com coisa que não era para agir. E a gente nem percebe que a nossa ira está totalmente fora do contexto. A gente nem percebe que aquilo que a gente está fazendo não tem nada a ver com a nossa vida. Não tem nada a ver com a história, não tem nada a ver com o contexto do que aconteceu. E aí o que a gente acaba fazendo? É os pés pelas mãos. A consequência acaba sendo maior do que você possa imaginar. E aí o que acontece aqui? O que Moisés fez? No versículo 3 diz que ele não respondeu nada por causa da sua mansidão. Ele ficou manso. A mansidão é mais do que uma qualidade. É algo dado pelo Espírito Santo de Deus. Quem pode dizer glória a Deus aqui por isso? A mansidão é algo dado. Está aprendendo aqui na escola bíblica dominical. Fruto do Espírito é singular. Domínio próprio. Mansidão. Já está inerente, já está no chip chamado fruto do Espírito. Já está ali. Você precisa praticar a mansidão. A mansidão é mais do que uma qualidade, é algo dado pelo Espírito Santo de Deus. É parte inerente do fruto do Espírito. A mansidão é como uma flor que precisa ser cultivada. Esse dia eu estava vendo ali a Márcia cuidando do jardim. Cortando, ajeitando, ficando bonito. Eu falei assim, é assim. A nossa vida é assim. Tem coisas na nossa vida que precisa ser cultivada. Ainda é uma flor, mas se você deixar o matagal tomar conta, vai ficar feio. Vai ser engolido. Então tem que ser cultivado, tem que ser ajeitado, tem que ser poldado. Tem coisa que a gente tem que poldar, tem que cortar, tem que acertar as arestas. Amém, irmãos? A gente precisa ser isso. A mansidão é como uma flor que precisa ser cultivada. Moisés recusou-se a discutir com os irmãos. Não vou discutir com vocês, não. Não vou. Mas será que dali por diante o relacionamento entre eles continuaria o mesmo? Se não expuséssemos as nossas diferenças, não poderemos examiná-las e resolvê-las. Aquilo que há de único e mais pessoal em cada um de nós é o mesmo sentimento que, se fosse partilhado e expresso, falaria mais profundamente a outros. Esse é o pensamento de Carl Roger. O fato de existir um desacordo não é um problema. O fato de você não concordar comigo, de você ver uma postura que você acha que sim, não poderia ser diferente. O fato de haver um desacordo não é um problema aqui. Mas sim o que nutre a intenção e a maneira de condução desse desacordo. Aí sim é perigoso. Eu não gosto. E aí porque você não gosta, você nutre um sentimento ruim por aquilo, seja inveja, seja ciúme, seja qualquer outra coisa, que você quer o mal daquela pessoa. Olhar os conflitos de maneira adequada nos possibilita a melhor e redirecionar as relações humanas.
Há um conflito quando há uma visão diferente da minha. Mas espera aí, quem foi que disse que a minha visão tem que ser a melhor? Quem foi que disse que a minha visão tem que ser emplacada? Então deixa eu ter uma maturidade para lidar com isso e deixar com que o outro direcione aquilo que precisa ser direcionado. E se aquilo não der certo, eu vou estar junto para levantar, porque a minha vida pertence ao Deus Todo-Poderoso, não pertence para o mal. É isso que a gente precisa entender. Eu quero o bem do outro. Eu não quero o outro se dando mal porque não foi na minha visão. Eu não quero o outro se dando mal porque não está na minha ótica, naquilo que eu entendo como mundo, como é correto. Se é algo bom que eu possa influenciar, amém. Se não é, eu estou aqui aberto para te ajudar. É isso que tem que ser vivido. Essa é a direção de Deus. 3. Enfrentar o conflito. No versículo 2, o Senhor ouviu o conflito. Lembra que eu falei? O Senhor ouviu. Ele viu o que estava acontecendo. E esse ouvir é muito mais profundo que o nosso ouvir. O nosso ouvir, a gente está passando num lugar, opa, ouvi uma conversa. Opa, ouvi uma situação. Não, mas o ouvir de Deus é o seguinte: ouviu e foi no profundo. Ele já sabe a intenção. Não tem como se esconder de Deus. Não tem como burlar Deus. Não, Deus, não é bem assim. Você não entendeu direito. Não existe isso. Deus consegue ir no pensamento. Como é que eu comecei o culto, irmãos? Se os irmãos entenderem que todo o texto que eu trago aqui desde o início tem uma ligação. Como é que eu comecei o culto? O Senhor que sonda e me conhece. Sabe o meu sentar, meu levantar, conhece todo o meu sentimento e pensamento. Não tem como fugir, escapar de Deus. Não tem como a gente ficar voltando para o Éden e chegar no Éden e falar: ah, Senhor, mas a mulher que tu me deste, eu não sabia, mas eu fui convencido pela serpente. Não, foi dito toda a regra para você daquilo que tem que ser direcionado. Seja sincero com Deus. Deus conhece, Ele sonda o coração. Então esse ouvir é ver no mais profundo. Ouvir no mais profundo é saber, ter toda a ciência do que está acontecendo. Então Deus vê todos os conflitos que você possa imaginar. Os ditos e calados, silenciados. Deus conhece tudo, a todos os olhos. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor está por todo lugar, a contemplar os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Deus, portanto, não gostou de ver Moisés ficar magoado e acusado injustamente. Deus não gostou disso, não. Mas Ele também não ficou feliz em ver um relacionamento amigo de irmãos de tantos anos se desfazer daquele jeito. Deus, portanto, defendeu o seu servo. Você viu ele falando: olha, com os profetas eu falo através de enigma, de sonho, mas com Moisés eu falo face a face. Quem ousa, quem são vocês para ousar argumentar alguma coisa do que ele está direcionando ao povo? É o líder que eu coloquei. E olha só, ele defendeu, versículo 4 e 5 você vai ver isso, versículo de 6 a 9 você vai ver Deus defendendo. Mas veio um castigo. O castigo promoveu uma mudança de atitude por parte dos 3 irmãos. O castigo não foi assim, simplesmente como alguns falam: olha, cuidado com o que você fala do pastor. Cuidado com o que você fala do líder da igreja. Pode vir uma lepra, hein? Eu já vi pregação assim. Tem nada a ver. Nada a ver. O contexto aqui foi específico. Esse contexto foi específico para Deus tratar a relação dos irmãos. E foi o seguinte: olha, eu não gostei de fato, e você vai sentir na pele realmente o que é o poder de Deus. Isso realmente se voltou contra a liderança, querendo a liderança para si. Isso é satânico, porque quem quis isso aqui no céu foi expulso, ele e um terço dos anjos. Isso é satânico, rebeldia é satânico. Toda rebeldia é satânica, não é de Deus. Rebeldia é satânica. Então ele está falando aqui: eu não quero rebeldia no meu meio, mas eu também quero consertar a amizade de vocês, irmãos.
Esse amor que vocês têm não pode ser destruído dessa forma. Então, quando Miriam ficou leprosa, o irmão Arão foi até Moisés e falou: nós nos arrependemos do que nós fizemos aqui, o que falamos. Nós estávamos movimentando um motim, a gente estava conversando no corredor com o pessoal, a gente estava tentando fazer com que a sua autoridade caísse. Vi nitidamente quando Deus chamou a gente, que Ele fala face a face contigo. A gente está arrependido, mas é nossa irmã Moisés. É nossa irmã Moisés, ela está lá com lepra. Por favor, Moisés, fala com Deus, já que você fala com Ele face a face. É a nossa irmã, Moisés. A gente joga tudo por terra. Há um arrependimento aqui, Moisés. É teu irmão que está falando. E Moisés, manso, que ficou irado, mas mesmo assim não nutriu a mágoa. Essa é algo tremendo. Não nutriu a mágoa, porque ele poderia muito bem que se virem vocês. Aí a consequência de ter se levantado contra mim. Olha aí o que aconteceu. Quanto muitos da família estão assim. Ele que se vê com Deus, não fez isso comigo? Olha lá, não se levantou com o ungido? Ele que se vê com Deus, não quero nem saber. Que misericórdia é essa? Que coração de Deus é esse? Então naquele mesmo momento Moisés começou a clamar: Senhor, misericórdia, minha irmã. Senhor, não deixe que caia, por favor, traga cura sobre ela. Moisés orou, pedindo de todo o coração que a sua irmã fosse curada. E Deus, eu fico imaginando, digo eu não, Senhor, digo eu não a Bíblia, tá? Eu fico imaginando Deus olhando para os três e falando o seguinte: agora estão corrigindo o conflito. Só que para que o povo veja que rebeldia não pode, e para que ela entenda tudo que aconteceu foi forte, uma tragédia poderia ter acontecido, ela vai agir conforme as leis, porque toda vez que alguém é humilhado pelo pai, tem que ser retirado do arraial. Então ela vai, da mesma forma, por 7 dias ela vai ter que ficar caminhando fora do arraial no deserto. Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava gerando condições para o diálogo daquela família. Somente quando o mal é instaurado, às vezes, na nossa casa, que a gente vê o valor da pessoa. Há uma possibilidade de perda, aí a gente valoriza a pessoa. A gente vai lá, conversa, ora, chora. Há uma possibilidade de sair de casa, aí que a gente valoriza. Há uma possibilidade, a gente só valoriza quando está perdendo. Aí vem, eu lembro da frase do meu pai. Meu pai sempre falava: olha, só se percebe o valor da água quando a fonte seca. E às vezes a gente só valoriza quando está quase perdendo. E a mesma coisa aqui, a nossa irmã está quase morrendo. Aí o conflito, que era algo que estava lá em cima, nas alturas, se tornou secundário, terciário, jogado para baixo, porque o mais importante agora é a vida dela, o mais importante agora é aquilo que realmente é importante. O que é mais importante para a gente é o amor, o que é mais importante para a gente é viver bem, o que é mais importante para a gente é a família estando bem, o que é mais importante para a gente é nossas emoções estando bem, o mais importante para a gente é estar debaixo da graça e da bênção de Deus. Então, nada de conflito, não alimente conflito, não alimente inveja, não alimente ciúme, não alimente o mal, porque tudo isso não vem de Deus, só acaba com a nossa vida. O Senhor fala para você nessa noite: tira todo o espírito de conflito da tua vida e vá ser um propagador da paz. Propagador da paz. Está vendo que aquilo dali vai gerar briga? Não faça. Você pode estar causando morte e lepra e nem sabe. Por último, Deus nos mostra nesse texto como superar o conflito. A iniciativa de Arão e a intercessão de Moisés trouxeram esperança para o caso de Miriam. Por que Miriam ficou com lepra? Ela ficou com lepra porque ela foi a mais incisiva por ser profetisa, de que Deus poderia falar em nome dela, que Deus poderia fazer. Ela que estava mais incendiando isso. E Arão, como sempre, quem é Arão, gente? Arão é aquele que sempre é levado pelo povo. É sempre levado e conduzido. Ali na família é o mais frágilzinho emocionalmente. Ele é o quê?
Aquela pessoa que Miriam chega e convence. É aquela pessoa que o povo, Moisés está lá em cima, o que o povo fez? Vamos fazer o quê? Bezerro de ouro, e foi, cedeu. Arão é sempre aquele levado, conduzido. E Miriam, com essa lepra que ela teve, Deus resolveu um conflito. Não era doença para a morte, foi dada por Deus a lepra. E aí o que aconteceu? A iniciativa de Arão, a iniciativa de buscar Moisés e a intercessão de Moisés trouxeram esperança para o caso de Miriam. Ela seria curada. Mas a lepra era uma doença que deixava as pessoas cerimonialmente impuras. O sentimento de purificação durava 7 dias. E ela precisou ficar, então, 1 semana afastada de todos no deserto, em quarentena. Aconteceu algo muito bonito aí. E assim a gente vai caminhando para o final. O povo não partiu enquanto Miriam não cumprisse a sua quarentena. No versículo 15 você vai ver isso. O povo falou, Miriam se consertou, a família está em paz de novo. São 7 dias para ficar purificada. Nós não vamos partir sem ela. Um povo nômade, que quase não dorme em lugar nenhum, rumo à terra prometida, fez questão de esperar. Assim ficou evidente o carinho e a admiração que o povo tinha por Miriam. A diferença entre Moisés e seus irmãos foram todas superadas. O que Deus fala para a gente hoje, irmãos? O que Deus fala para a gente? Que o que mais importa, e às vezes você tem tudo para ser amado pela tua família. Você tem tudo para ser amado pela igreja. Você tem tudo para ser amado pelos seus amigos. Você tem tudo para ser amado aonde você pisar a planta do teu pé, mas por causa do teu jeito intransigente, por causa da forma cega diante de Deus, de buscar sempre o conflito em vez da paz, você acaba perdendo a oportunidade de ver a beleza do movimento humano na tua vida. Querido, se você entender, o Senhor quer que você supere o conflito nessa noite. Busque a paz. Diz um texto lá na palavra do Senhor, Jeremias, se não me engano, Ezequiel, que fala o seguinte: buscai a paz na cidade, porque na vossa paz vós tereis paz. Sabe o que está falando? Busque o fim do conflito, porque na tua busca pelo fim do conflito, o conflito não vai existir e você vai viver em paz. Mas tem que depender do outro. Não, Senhor, depende de você. Porque você pode ser um líder da paz aonde você estiver. E aí o amor vai reinar. O amor é resultado da paz. Principalmente a paz que excede todo entendimento. Você recebe essa palavra de hoje? Aprendemos hoje que rebeldia é satânico. Aprendemos hoje que conflito não vem de Deus. Aprendemos hoje que nós devemos apaziguar as coisas. Hoje mesmo recebi mensagens de uma situação que eu tenho que resolver na minha vida, que era tudo para tirar minha paz. Tudo para tirar minha paz. Mas aí a gente lembra da palavra, que a gente precisa buscar a paz com os homens. E assim a gente consegue resolver os conflitos da vida. Porque viver é ter conflito. Então eu estou te dizendo aqui para você, você vai ter conflitos.
Mas o Senhor vai te livrar de todos eles se você buscar a paz. Amém? Feche seus olhos agora, querido. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és o Deus da nossa paz. Deus querido, vivemos em conflito o tempo todo. Há um confronto para a nossa vida sempre. Mas nessa hora, Pai, nós queremos te pedir que possamos saber agir diante do conflito, seja ele qual for, e ter a direção que vem da Tua parte. Eu te peço, Deus, cuide dos seus filhos, que eles possam ser direcionados a apaziguar situações. Sabe por quê, Deus? Porque a misericórdia acordou primeiro. E eles estão vivos, precisam viver bem essa vida. Essa oração, Pai, que eu te faço agradecido. Em nome de Jesus.